Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é sempre divulgar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte possa ler, entender e praticar e assim crescer espiritualmente. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. E assim me ajude a divulgar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Temos estudado aqui a Epístola de Paulo aos Filipenses, né? Filipenses foi uma das igrejas fundadas por Paulo e agora Paulo está preso em Roma e escreve esta carta que é a mais pessoal, a mais amável de Paulo, a que ele mais coloca os seus sentimentos, é nessa carta aos Filipenses. Hoje, capítulo 2, versículos 19 ao 24, que diz assim: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do seu pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. Bom, Paulo escreveu quando estava preso em Roma, embora a sua situação de presidiário, a nota dominante dessa carta é alegria, e é uma carta muito afetuosa, como eu disse no começo. E aqui ele vai falar de como ele vai enviar Timóteo, e ele fala de algumas características de Timóteo, que são características que cada um de nós, como cristãos, devemos também desenvolver, de modo a vivermos uma vida cristã intensa e frutífera no reino de Deus. Então Paulo diz que espera no Senhor enviar-lhes Timóteo. Paulo conheceu Timóteo por ocasião da sua primeira viagem missionária. Timóteo era filho de uma mãe judia e de pai grego, né? De modo que ele, quando Paulo escreve a Timóteo mesmo, ele diz que Timóteo sabia as sagradas letras que foram ensinadas por sua mãe e por sua avó. E então Timóteo era alguém instruído na palavra de Deus. E como eu disse, Paulo o conheceu na primeira viagem missionária, e quando ele retorna na sua segunda viagem missionária, na região de Derbe, Listra e Icônio, então ele ouve falar de Timóteo, e capítulo 16 de Atos, versículos 1 a 3, diz que os irmãos de Icônio davam bom testemunho a respeito de Timóteo. Essa é a primeira característica de Timóteo que eu quero destacar como sendo um homem que tem uma mente submissa a Cristo. Se ele tinha uma mente submissa a Cristo, então os seus atos também eram submissos a Cristo. Eu estou dizendo submisso a Cristo porque Paulo, no capítulo 2, versículo 5, ele enfatiza que cada um dos cristãos deve ter o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Timóteo era um desses que tinha o mesmo modo de pensar que também houve em Cristo Jesus. Tinha uma mente de Cristo, ou tinha uma mente cristã. E Paulo então ouve falar lá em Derbe e Listra a respeito de Timóteo, que os irmãos de Icônio davam bom testemunho a respeito de Timóteo. Timóteo era um homem que as pessoas ouviam falar bem dele, né? Ele tinha uma mente que se preocupava com o outro, e então as pessoas recebiam o seu cuidado e tinham
falavam bem dele. Ele tinha um bom testemunho dos irmãos de Icônio, provavelmente também, como Paulo exorta em outra parte, que nós precisamos ter bom testemunho dos de fora. Certamente Timóteo também se encaixava nessa qualidade de ter testemunho dos irmãos da igreja e das pessoas de fora da igreja. Eles ouvem falar bem de Timóteo. Ele, aliás, Paulo, ouve falar bem de Timóteo, que os irmãos da igreja de Icônio falam bem dele. Atos 16, versículos 1 a 3. E é este Timóteo que as pessoas falam bem dele, que Paulo agora, quando está preso em Roma, escreve aos Filipenses e diz que quer enviá-lo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Percebe o tom afetuoso? Eu me sinto animado, vou receber notícias da igreja de Filipos e vou me sentir animado ao ouvir a respeito de vocês. Paulo tinha certeza que aqueles irmãos estavam caminhando bem na vida cristã, a ponto de ele dizer na sua epístola que ele vai enviar Timóteo e vai ficar animado quando receber notícias da igreja de Filipos. E o versículo 20, ele diz: porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento, e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Este sentimento que Paulo se refere aqui é a mesma referência do capítulo 2, versículo 5, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que era um sentimento de doação, de se preocupar com o outro, de dar a própria vida em favor do outro, de ser humilde a ponto de dar a própria vida em favor do outro. E agora Paulo está dizendo aqui: olha, eu não conheço mais ninguém que não tenha um sentimento tão profundo por vocês, e que se preocupe tão sinceramente por vocês como Timóteo tem essa preocupação. Timóteo tem esse sentimento de se preocupar com o outro. Timóteo tem isso em mente, de se preocupar com as pessoas da igreja, de procurar não seus próprios interesses, como ele já escreveu no começo do capítulo 2, mas buscar os interesses do outro, buscar o bem-estar do outro. Não era uma pessoa egoísta. Timóteo era uma pessoa que se desprendia de si mesmo e tinha um sentimento de preocupação sincera, diz Paulo, pelos cristãos de Filipos. Então, a primeira característica ou qualidade de Timóteo é que ele tinha bom testemunho dos de fora, o bom testemunho das pessoas que o conheciam, não é, tanto os cristãos como os não cristãos. A segunda característica é que Timóteo se preocupava sinceramente com o outro. É uma característica que nós cristãos precisamos ter. Precisamos ter bom testemunho das pessoas que ouvem falar a respeito de nós e que nos conhecem, e precisamos ter este mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de se preocupar sinceramente pelos outros. Paulo diz, na continuação do versículo 21, ele diz que todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do Pai. Então, todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Timóteo procurava os interesses de Jesus Cristo. E os interesses de Jesus Cristo eram a preocupação. Aliás, Jesus veio e deu a sua vida nesse sentido de preocupar-se com o bem-estar do outro ser humano. E ele diz: todos os outros buscam seus próprios interesses. O interesse de Timóteo era Jesus Cristo. Para ele, o viver era Cristo e o morrer era lucro, como Paulo escreveu a respeito de si mesmo. Então, isso está em capítulo 1, versículo 21. E agora, no capítulo 2, versículo 21, Paulo diz: todos os outros procuram seus próprios interesses. Timóteo procura os interesses de Jesus Cristo. O viver para Timóteo era Cristo, o morrer era lucro. O autor de um comentário de
a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. Não vou lembrar o nome dele agora, mas ele diz que o cristão ou vive em Filipenses 1:21 ou em Filipenses 2:21. Ou ele vive procurando seus próprios interesses, ou vive procurando os interesses de Jesus Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, que é Filipenses 1:21. Timóteo tinha essa característica. Ele vivia procurando os interesses de Jesus Cristo. E ele diz, porque vocês conhecem, e essa é a terceira característica de Timóteo, o seu caráter provado. Timóteo era um homem de caráter. Tal qual Timóteo, nós precisamos ter estas características, ter bom testemunho das pessoas que nos conhecem, procurar se preocupar sinceramente com o outro e ter um caráter provado. Paulo diz assim, eu vivi com Timóteo, eu trabalhei com Timóteo, eu conheço o caráter de Timóteo. Ele tem o caráter provado e vocês conhecem o caráter de Timóteo também. Certamente essa igreja já conhecia, ou pelo menos já ouviu falar a respeito de Timóteo. E Paulo diz, porque ele trabalhou junto comigo como um filho trabalha ao lado de um pai. Caráter provado. Esta é uma característica que cada um de nós precisamos desenvolver na nossa vida cristã. Então Paulo descreve este homem que tem bom testemunho das pessoas que o conhecem, que tem uma preocupação profunda com o outro e que tem o caráter provado. E ele diz assim, portanto, este é quem eu espero enviar. Eu fiquei pensando quando estava estudando esse texto de se nós trabalhássemos, se eu trabalhasse com um grande líder cristão hoje e ele quisesse enviar alguém para uma outra igreja, se eu teria essas características que Paulo descreve a respeito de Timóteo. Se as pessoas falariam bem de mim, se eu tenho uma preocupação genuína com o bem-estar do outro e se eu tenho um caráter aprovado. Paulo diz, Timóteo teve o seu caráter provado. Eu vivi com ele e eu conheço o caráter dele. Eu coloco minha mão no fogo por Timóteo. Oxalá cada um de nós possamos ter essas características da nossa vida cristã e nos colocarmos à disposição do reino de Deus, tal qual Timóteo se colocou. Timóteo, pegando o contexto geral de Filipenses, era um homem, um cristão que tinha uma mente de Cristo, que tinha o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Que eu, que você, possamos ter esse mesmo modo de pensar, tenhamos bom testemunho das pessoas que nos conhecem, das pessoas que falam de nós, que nós tenhamos um sentimento de profunda preocupação com o outro e de que tenhamos um caráter aprovado. Paulo usa a palavra provado, porque eu sei do caráter dele, porque ele provou o seu bom caráter quando trabalhou comigo. Como é o seu caráter? O que as pessoas falam a respeito do seu caráter? Como é a sua preocupação com o outro? Ou você é daquelas pessoas egoístas que procuram apenas os seus próprios interesses? E aí Paulo termina o texto dizendo, portanto, esse é quem espero enviar. Este homem que tem essas características. Então logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Paulo está preso em Roma, não sabia como ia ficar a situação dele. Alguns estudiosos acham que depois disso Paulo foi solto durante um período e preso novamente, então condenado à morte. Porque Paulo diz assim, mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve irei até aí. Então, a gente não sabe se realmente Paulo foi, mas provavelmente pelo contexto das cartas de Paulo, houve essa possibilidade de Paulo ter ido e num intervalo que ele ficou preso, que ele ficou solto, aliás, quando estava preso em Roma. Então, ressaltando e aplicando que eu, que você, tenhamos essas características para servirmos no reino de Deus.
falarem bem de nós, temos uma preocupação profunda com o nosso próximo e termos o nosso caráter aprovado pelas pessoas que convivem ao nosso redor, que trabalham conosco, que nos conhecem profundamente e que possam dizer: eu coloco a minha mão no fogo pelo Luiz Antônio. Que as pessoas possam dizer a teu respeito: eu coloco a mão no fogo por você. Deus te abençoe. Muito obrigado por me ouvir.